Diz assim a palavra do Senhor: alegra-te, jovem, na tua mocidade, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua vida o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu vou usar esta palavra como a base para a mensagem de hoje. Mas nós vamos passear um pouquinho na palavra do Senhor, falando sobre sonhos, falando sobre a juventude, falando aquilo que você precisa da parte de Deus, não de mim, porque eu não posso te dar nada. Eu sou um homem, assim como cada irmão neste lugar, assim como cada irmã neste lugar. Nós, como seres humanos, nós, como pessoas falhas e pecadoras, porque o único que foi totalmente reto, que foi sem pecado, foi Jesus. O único que viveu sobre essa terra e fez milagres sem cometer nenhum pecado foi Jesus. Aleluia. Hoje em dia, muitos apontam o dedo para o A e para o B. Ah, aquele lá é crente, mas só vive no pecado. Aquele lá é crente, mas tudo que é errado ele faz. O único problema é que não vê o que passa dentro de casa. O único problema é que não vê o que passa no coração. Por qual motivo essa pessoa está da forma que está? A palavra do Senhor diz que nós temos que amar o próximo como a si mesmo. Só que muitas das vezes nós somos os primeiros a apontar o erro do próximo. E o Senhor quer hoje que a gente ame mais. Aleluia. Que a gente adore mais ao Senhor. Que a gente esteja em espírito e em verdade, falando aquilo que é bom e agradável diante dos olhos do Pai. Não é momento da igreja julgar, não é momento da igreja criticar, não é momento da igreja falar o que um pode ou não, o que um deve ou não. Sabe por quê? Jovem, juventude, todos passam por essa fase. Criança, todos vão passar por essa fase. A fase adulta, você vai chegar. A fase da maturidade vai chegar na sua vida. Eu não sei o que você tem passado no seu lar. Eu não sei o que você tem passado na sua casa. Eu não sei o que você tem feito e da forma que você está adorando a Deus. Mas eu sei que você tem um Deus verdadeiro que tem cuidado de você todos os instantes da sua vida. Eu sei que existe um Deus no céu que está olhando para você mesmo quando você está lá no fundo do poço. Sabe por quê? Existia um menino sonhador. Seu nome era José. E esse menino, lá no livro de Gênesis, para quem já leu essa passagem, é uma passagem muito conhecida. Ele tinha sonhos e ele contou os seus sonhos. Contou para os seus irmãos. Todavia, infelizmente, como toda família tem, pessoas invejosas, ou quando não é da família também tem. Só que você tem que saber para quem e quando contar os seus sonhos. Nem sempre você contar o seu sonho para aquele que está do seu lado. Ele pode até dizer na sua frente: olha que bênção, mas por dentro não vai conseguir. Esse aí não vai chegar em lugar nenhum. Aí o Senhor manda dizer para você: aprende a contar os seus sonhos para aquele que está lá na glória, porque Ele vai concretizar na sua vida. Não importa o sonho que você tiver, não importa a ocasião que você tiver, não importa aquilo que você pedir, se for bom para você, o Senhor vai te conceder. Aleluia. Sabe por quê? Porque José teve sonhos, ele contou os sonhos. Os irmãos não aceitaram os sonhos, mas Deus deu o sonho para José. Deus ouviu, Deus mostrou para José aquilo que aconteceria. E muitas das vezes o Senhor tem mostrado para você o que vai acontecer na sua vida, e muitas das vezes você também não tem tido fé, você também não tem acreditado naquilo que o Senhor pode fazer por você. Irmãos, hoje é um culto de jovem, e convenhamos, culto de jovem é um culto abençoado. Sabe por quê? Porque se não é jovem, não tem ministério amanhã. Não existe igreja amanhã, não tem futuro para a igreja se não tiver jovem. Então jovem é bênção.
Jovem é força. Juventude é sonhar. Juventude é viver. Juventude é você desafiar aquilo que não tem jeito para outras pessoas. Mas Deus dá jeito em todas as coisas. E se você desafia aquilo que é impossível, Deus vai estar contigo para passar pela provação, pela luta, pela dificuldade e para realizar os seus sonhos. Sabe por quê? Porque Deus não deixa nenhum dos cristãos desamparados. Aleluia. Deus não deixa nenhum jovem desamparado. Tem muitos jovens que entram para dentro de um quarto e chora porque não vê solução para o problema, porque às vezes precisa de atenção, porque às vezes precisa, muitas das vezes, de amor, ou de alguém que abrace e mostre que ele ou ela é amado. Deus tem este amor, mas muitas das vezes os pais, os irmãos, as mães, ou até mesmo os irmãos da igreja precisam começar a entender e visualizar quando alguém precisa de um abraço. Sabe por quê? Nem sempre quando você sorri, o seu sorriso está sendo verdadeiro. Nem sempre quando você sorri, o sorriso é o que está lá dentro. Às vezes está sofrendo, às vezes está precisando de uma ajuda sua. Só que aí você está vendo o sorriso e não entendeu ainda que o que ela precisa, o que ele precisa é um abraço. E o Senhor está dizendo hoje para cada um neste lugar: vamos aprender a amar mais, vamos aprender a adorar e exaltar ao Senhor mais, vamos aprender a se alegrar quando o seu próximo tiver um sonho abençoado, um sonho que o Senhor pode realizar. Vamos nos alegrar com o sonho do próximo, com a realização do próximo. Vamos nos alegrar com o bem que o próximo está recebendo ou que ele está fazendo. Muitos olham para o A e para o B, mas não conseguem ver o que você pode se tornar. Sabe por quê? Porque está vivendo no passado. E o Senhor quer que você viva o seu presente e coloque nas mãos dele o teu futuro. Porque você colocando o seu futuro nas mãos de Deus, algo diferente vai acontecer dentro da tua casa, dentro do teu lar, dentro da tua família. Deus vai mudar a sua história. Deus vai mostrar para você que mesmo na sua mocidade, tudo aquilo que disseram para você que você não vai conseguir, que você não vai chegar lá, que você não tem uma história para ser vista e ser lembrada, Deus vai mostrar para você que a sua história será lembrada sim. Deus vai mostrar para você que Ele vai te abençoar sim. Deus vai mostrar para você que Ele é contigo sim. E não adianta ninguém dizer o contrário para você, porque da forma que Ele te ama, ninguém vai te amar, mas Deus nunca deixará de amar você assim. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, ser jovem, você ter convicção daquilo que você está fazendo, na juventude, você vai decidir aquilo ou quem você quer ser. Sabe por quê? Fazer planos, nós temos que fazer, só que não podemos esquecer de colocar os nossos planos na mão de Deus, porque quando você faz planos e coloca na mão de Deus, o inevitável acontece, o impossível acontece, aquilo que não tem mais jeito acontece. Deus transforma a sua vida, Deus transforma a sua história, Deus transforma a sua família, Deus realiza seus sonhos, Deus vai fazer na sua vida aquilo que disseram que não tem como acontecer. Aleluia, Por quê? glória a Deus. Porque os seus planos estão na mão de Deus. Existem duas situações, uma é a persistência e a outra é a perseverança. Quando você persevera, é quando Deus trabalha na sua vida. Agora, quando você só persiste em algo que Deus não quer para você, sabe por quê? Nem tudo que você quer é o que Deus quer para você. Às vezes você quer algo, e aí você diz assim: Senhor, eu estou pedindo tanto, mas não vem. Eu estou pedindo tanto, mas eu já clamei, eu já orei, eu joelhei, eu chorei, eu falei, até agora nada, Senhor. Por que isso está acontecendo? Aí o Senhor diz assim: não é o que eu quero para você. Eu quero o melhor para você. Faça o seguinte: começa a realizar os planos de Deus, começa a realizar os sonhos de Deus, aí Ele vai realizar os seus. Aleluia, glória Quando a Deus. você começar a realizar os sonhos de Deus,
aí os seus sonhos vão começar a ser realizados sobre a terra. Sabe por quê? Porque os nossos sonhos, talvez, para a gente o tamanho está aqui. Só que quando é o sonho de Deus, ele vai muito além. Os nossos olhos só vê aquilo que a gente quer. Deus vê aquilo que a gente precisa. Deus vê aquilo que a gente necessita. Irmão, sabe o que é interessante na juventude? Porque o jovem, ele é batalhador. Muitas das vezes, quem é pai, quem é mãe, deve olhar e falar assim: meu Deus, meu filho não faz nada. Meu filho parece que não quer ir para frente. Minha filha parece que eu dou de tudo e parece que não vai. Só que dentro da mentalidade do jovem está assim: ah, eu quero ser um músico. Ah, eu quero ser um médico. Ah, eu quero ser um pregador da palavra do Senhor. E aí você está dizendo que o seu filho não é ninguém. Começa a profetizar coisas boas na vida dele. Começa a profetizar que ele vai ser alguém importante. Começa a profetizar que ele vai pregar a palavra. Começa a profetizar que ele vai ser um médico. Começa a profetizar que ele vai ser um doutor. Começa a profetizar que ele vai falar e o milagre vai acontecer, porque é Deus na vida dele. Começa a falar que Deus é na vida dele e vai continuar sendo até o último dia de vida. Começa agora a levar para a tua casa palavra de bênção, palavra de unção. Remove as palavras de maldição. Sabe por quê? Porque a palavra do cristão, quando sai bênção, abençoado será. Porém, se você disser palavra de maldição, amaldiçoado será. E o Senhor não quer você amaldiçoando o seu lar. O Senhor não quer amaldiçoando a família. O Senhor quer você entrando na história dos seus filhos. O Senhor quer você participando da história dos seus filhos. Você que é pai, você que é mãe, será que você tem sentado para conversar com seu filho? Será que você tem sentado para perguntar se ele precisa de algo? Sabe por quê? A palavra do Senhor fala com ele, mas o amor de um pai, o amor de uma mãe faz muita diferença. Aleluia. Muitas das vezes, o seu filho precisa mais um pouco de você. Esquece um pouco dos seus afazeres. Esquece um pouco de tudo aquilo que você faz. Sabe por que a palavra do Senhor diz que há tempo para todas as coisas? Se existe tempo para todas as coisas, você tem tempo para sorrir, tempo para brincar, tempo para ver um filme, tempo para brincar com seu filho, tempo para conversar, tempo para dar sermão. Você tem tempo para adorar a Deus. Você tem tempo para todas as coisas. A questão é, será que nós estamos administrando o nosso tempo? Será que nós estamos colocando cada coisa no seu devido lugar? A palavra do Senhor vai falar aqui que os jovens têm que se divertir, que jovem tem que sonhar, que jovem tem que fazer aquilo que precisa ser feito sobre a terra. Só que como a palavra do Senhor também diz que tudo aquilo que você faz também um dia será julgado. Então, jovem, comece a escutar o seu pastor, comece a escutar a sua pastora, comece a escutar o seu pai, a sua mãe. Sabe por quê? Porque às vezes nem tudo aquilo que você quer fazer é o que Deus quer para você. Porque nem sempre aquilo que brilha na sua frente é ouro. Satanás não vai colocar para você um prato ruim. Satanás ia até mim e trazer um arroz. Eu vou falar, arroz não quero não, mas se trouxer uma lasanha, eu falo, meu Deus. Aí eu vou falar, o gordinho vai ficar, meu Deus do céu, eita glória. Irmãos, Satanás ele não vai trazer para você um prato ruim. Ele vai trazer algo bom. Se você pedir um carro, aí o carro está ali, ó, aquele carro zerinho. Aí o inimigo fala assim, agora eu vou matar ele. Aí você entra no carro e sofre um acidente. Sabe por quê? Não pediu para Deus confirmar se aquilo era para você. Aí você entra num relacionamento. Você jovem, que está precisando, que quer. Quem está solteiro aí? Os jovens que estão solteiros. Tem jovem solteiro aqui? Eita Deus, hein? Aí imagina só, o jovem fala assim, ó, Senhor, eu quero a jovem, eu quero um varão.
Aí veio o Brad Pitt. Ô glória! Aí na hora, né? Meu Deus! Essa é a glória de Deus. Aí quando vê, apanha dentro de casa. Aí quando vê, o homem não gosta de trabalhar. Aí quando vê, o homem não sustenta a sua casa. Aí quando vê, ele não quer fazer nada para a família, trai você. E é o que você pediu, foi Deus. Foi Deus aonde? Não, foi só o que os seus olhos viram. Se você ligar o seu olho espiritual, aí você verá o que é de Deus para você e o que não é. Aleluia. Nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que você quer, nem tudo que vem até você é aquilo que é para você. Deus vai dar para você o que é melhor. Aleluia. Se você quiser um varão, pede com fé, o Senhor vai te dar. Mas vai vir do jeito que Ele quer, não do jeito que o inimigo quer. Aí sim, aí você vai casar, aí você vai ter filho, aí você vai pregar a palavra, aí você vai fazer a obra de Deus. Sabe por quê? O Senhor não vai te dar nada que vai te tirar da presença dEle. Eita papai, o Senhor está mandando dizer para uma pessoa aqui nesta noite: eu não vou apontar, eu não vou falar, mas você vai sentir agora o que eu vou lhe dizer. O Senhor está mandando dizer para você que o que você está passando é permissão dEle, porque Ele quer assim para a sua vida. E quando Ele quer, porque Ele quer, Ele tem o melhor para você. Quando você está chorando dentro do seu quarto, você dobra o seu joelho, e aí você quer orar e não consegue. As lágrimas vêm no olho, aí começa a doer, e aí você fala assim: Senhor, por que a minha vida está desse jeito? Senhor, por que o meu casamento não está fluindo do jeito que eu quero? Senhor, muda, Pai. Aí eu falo para você agora, nesta noite, o que o Senhor está mandando dizer: começa a mudar o seu pensamento, aí depois o Senhor vai mudar o pensamento dele. Sabe por quê? Porque você pedir para o Senhor mudar o pensamento dele é fácil, mas já observou o seu? Sabe por quê? Você não cede, você é orgulhosa. E quando vem o problema, aí você está com 3 pedradas na mão. Aí o Senhor está mandando dizer assim, ó: quando você quebrantar o teu coração, aí tu verá mudança dentro da tua família. Aleluia. Ei, Ramagassurianda, Subiérica, Ragassúria. Meu papai amado, aleluia. Irmãos, o Senhor, Ele é tão tremendo na nossa vida, que quando a gente menos espera, o Senhor coloca aquilo que a gente precisa nas nossas mãos. José, eu estava falando lá no comecinho, José do Egito, sonhador, contou os sonhos para os irmãos, e ali os irmãos não aceitaram. Certo dia ele foi para poder encontrar com os irmãos que estavam ali apacentando as ovelhas do pai. E o que acontece naquele momento? José chega lá, os irmãos começam a tramar contra ele. Aí os irmãos começam: agora a gente vai dar fim nele. Agora vamos destruir, vamos acabar. Que aí acabou o pai. O nosso pai só ama José. O nosso pai, tudo que ele tem de melhor, ele quer dar para José. Eu que sou mais velho, não ganho nada do meu pai. Mas como que meu pai pode ser desse jeito? Aí começaram a tramar. Vou dizer uma coisa para você: existem pessoas tramando contra você a todo instante. Sabe por quê? Porque o cristão que é cristão, ele passa por provação. O cristão que é cristão, ele passa por luta. O cristão que é amado por Deus, todos ao derredor, não digo ao redor, porque ao redor estão os anjos do Senhor te guardando, mas ao derredor, o inimigo está doido para destruir a sua vida. Aleluia. O inimigo está doido para destruir a sua história. E aí, nesse momento, existem pessoas tramando contra você. Só que o Senhor tem livrado você. Até quando você cai, até quando você se machuca, até quando você peca, o Senhor continua te livrando. O Senhor continua mostrando que Ele é Deus na sua vida. José, quando ele chegou ali, os irmãos pegaram ele e fizeram o quê? Jogaram José lá no fundo do poço. Aí eu penso, no fundo do poço, quando você está,
Será que você glorifica? Será que você louva a Deus? Será que você clama ao Senhor? Porque José, quando estava lá no fundo do poço, ele virou e falou: Deus de meu pai, tem misericórdia de mim. Deus de meu pai, cuida da minha vida. Deus de meu pai, me ajuda. Senhor, quantas das vezes você também tem dito: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, o que será da minha vida? Estou passando por provação, por luta. Senhor, não tem nada na minha despensa. Senhor, é problema no meu lar, é problema na minha casa, é problema na minha história. Senhor, até quando eu vou passar por isso? Aí o Senhor vai falar para você assim, ó: filho, eu estou te ouvindo, eu estou te contemplando, eu estou cuidando. Descansa o seu coração, passa pela sua prova, porque eu não dou prova maior do que você não possa suportar. Se eu estou te dando provação, é porque eu vou te dar vitória. E se você tem luta, é porque a vitória é certa na tua vida. Não importa o que você está passando, importa o Deus que você serve. Glória a Deus, Aleluia. Irmãos, José no fundo do poço, o que aconteceu ali? Ele só tinha um lugar para olhar. Se você está passando por um problema, por um momento difícil, você só tem para um lugar para você olhar. Você tem que olhar para Jesus. É Ele quem cuida, é Ele quem zela. Se nós não olharmos para Jesus, que pode cuidar de nós, o irmão do lado não vai ajudar. Não adianta você ficar olhando para o irmão do lado, achando que ele vai te ajudar, se aquele que pode te ajudar é Deus e você está esquecendo dele. Se você não se esquecer do Senhor, Ele não vai se esquecer de você. Mas o Senhor também não vai te obrigar a servir a Ele. O Senhor também não vai te ordenar que sirva a Ele. Você tem que servir a Deus em espírito e em verdade. Você tem que servir a Deus porque você quer, não porque o seu pastor está obrigando, não porque a pastora está olhando para você daqui de cima, ou porque o irmão está falando. Você tem que adorar a Deus de coração, de corpo, alma e espírito. Você tem que adorar a Deus porque você ama servir ao Senhor. Você tem que adorar a Deus porque Ele é o único que pode mudar a sua história. Se nós não adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade, como é que nós queremos receber algo dele? Sabe por quê? Irmãos, aos 15 anos de idade eu me afastei da presença do Senhor. Por quê? Simplesmente porque eu quis. Porque eu não posso dizer: ah, é por causa do meu pastor, é por causa do irmão A, do irmão B, é por causa de alguém ou de algo que aconteceu. Eu não posso dizer, sabe por quê? Quando você está aqui dentro, você tem que olhar para Jesus. Não importa o que o A faça ou o que o B faça, você tem que olhar para Jesus. Aleluia. Se é Jesus que vai te dar sua vitória, está olhando para o irmão do lado por quê? Aí foi quando eu caí, foi quando eu pequei, foi quando eu me afastei da presença do Senhor. E ali os meus sonhos fizeram o quê? Ficaram parados. José não. José caiu, mas lá no fundo do poço ele continuou adorando. Lá no fundo do poço ele continuou clamando. Lá no fundo do poço Deus continuou fazendo um milagre na vida dele. Porque ele estava lá embaixo, mas a trajetória da história, da caminhada, da vida dele estava traçada até ele chegar a ser governador do Egito. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que a sua vitória é certa. Sabe por quê? Porque Deus já traçou essa trajetória. Porque Deus já moldou a sua história. Não fica procurando o que você quer neste momento. Coloca nas mãos de Deus o que você precisa. E Deus vai mostrar para você que Ele faz acontecer. Eu, quando me desviei da presença do Senhor, eu ficava ali. Tudo que vinha eu queria. Porque até os 15 anos, meu pai é o pastor Vanderlei, do Templo Pentecostal do Poder de Deus. E ele pregava a verdade. Nós temos que pregar a verdade. E muitas das vezes eu não aceitava a verdade. E aí, me afastei da presença do Senhor. Culpa de quem? Culpa minha, porque Deus me amava, sempre me amou, continua me amando, assim como ama cada irmão aqui. Quem crê nisso diz amém. Amém. E ali, eu me afastei da presença do Senhor. Aí começou a bebedeira, começou a bagunça, comecei a sair para lugares que falava para minha mãe que ia para um lado, quando veio eu ia para o outro. E o Senhor me livrando.
Senhor me livrando, sabe por quê? Porque a oração de mãe tem muito efeito. E a minha mãe orava por mim todo dia. E eu digo para cada mãe neste lugar, olhe para o seu filho. Se ele não veio ainda para a presença do Senhor, ele vai vir. E se tem algo que esteja acontecendo e ele não consegue resolver você, ora mais que o Senhor vai resolver. Aleluia. Sabe por quê? A oração de pai tem efeito, mas de mãe eu vou falar uma coisa. Mãe ora e o milagre acontece. Mãe pode vir o que vier, mas o filho dela vai vir uma leoa para cima e ninguém vai chegar perto do filho não. E se orar então, você imagina, não tem inimigo que chega perto. Eu fico imaginando, sabe o quê? Jó era fiel a Deus, certo? Ele orava, ele buscava, ele cultuava, ele adorava. Ele chegou a dizer para a esposa dele o quê? Que a mulher virou para ele e falou assim, ó, amaldiçoa logo esse Deus e morre, homem. Sabe por quê? Você já está com lepra, você já perdeu filho, você já perdeu casa, você já perdeu tudo. Amaldiçoa esse Deus e morre. Aí Jó vira e diz assim para ela, tu falas como uma louca mulher. Nu eu vim e é nu que eu voltarei para lá. Jó confiou em Deus em cada provação e luta que ele passou. Aleluia. Eu vou dizer para você algo que é tremendo. A luta que você tem passado, a provação que você tem passado, com a perseverança em Deus, isso aí não é nada. Sabe por quê? Mesmo que a luta venha, mesmo que a provação venha, mesmo que a dificuldade venha, mesmo que o amor acabe, mesmo que o casamento seja destruído, mesmo que o seu filho caia em doença, mesmo que esteja alguém na cama, o Senhor vai continuar cuidando e zelando de você. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque você passando por tudo isso é permissão de Deus. Você passando por tudo isso é uma luta que Deus te deu, mas que Ele já te deu a vitória quando Ele morreu na cruz do Calvário. Por mim e por você. Ali Ele determinou a vitória para cada irmão e para cada irmã neste lugar. Aleluia. Irmãos, as mães têm que orar, os pais têm que orar, mas os jovens também devem orar. Orar, vigiar, porque oração sem vigilância não é nada. Você tem que orar, vigiar, jejuar, você tem que estar diante da presença do Senhor e esquecer o pensamento de parar. Jovem não pode parar. Você é o futuro da igreja. Você é o futuro pregador da palavra do Senhor. Hoje eu vi o jovem falando aqui. Eu vou dizer para você, continua falando mesmo. Continua adorando mesmo. Continua abrindo a sua boca e deixando Deus te usar. Nunca deixe de falar do amor de Deus. Existe jovem que tem vergonha de falar. Eu vou contar algo que o meu professor me contou, que é algo tremendo. Ele contou sobre um bandido que fugiu da cadeia e tinha um jovem que tinha aceitado Jesus há pouco tempo. E ele ainda estava ali aprendendo a palavra, ainda não sabia falar direito, estava se colocando ainda na posição que Deus queria, mas ele queria pregar a palavra do Senhor. Só que com vergonha ele falou assim, eu vou entrar no meio do mato, onde tinha muitas árvores ali, um pomar, eu vou entrar e vou ficar lá falando da palavra de Deus, vou ler a palavra e vou pregar para as árvores. E ali naquele momento, ele começou a falar da palavra de Deus, falou, e o bandido que fugiu da cadeia estava no meio das árvores, escondido, ouvindo a palavra do Senhor. E ele pregando a palavra, mesmo com vergonha, mas ali no meio das árvores ele se soltou e falou, quando vê, sai o bandido chorando, de meio das árvores. E aí ele diz assim, eu quero aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador de minha alma. Sabe por quê? Porque dentro ali, pregando para as árvores, ele ainda perguntou se tinha alguém que queria aceitar a Jesus. E ali, o bandido levantou a mão e aceitou. Sabe por quê? Porque naquele momento Deus usou ele. Então não importa onde você estiver, não importa a ocasião que você tiver, quantas pessoas estiverem ao seu lado,
Pregue sempre a palavra do Senhor. Aleluia. Pregue sempre a verdade. Fale sempre aquilo que vem no seu coração, que Deus está te mandando. Se você não sabe falar, o Senhor falou assim lá em Jeremias 1:7, não digas, eu sou uma criança, porque tudo quanto eu te mandar, dirás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Onde eu te mandar, irás. Então, se o Senhor está mandando você falar, fala. Se o Senhor está mandando você ir, vai. Se o Senhor está mandando vir aqui pregar, vem e prega. Se o Senhor está falando para você, filho, eu serei o maior na tua vida e vou te dar algo ainda maior. Aceita, porque é Deus que está te dando. Se o Senhor te deu, se o Senhor falou, se o Senhor disse para ti e para mim, que nós faríamos obras ainda maiores do que Ele fez, nós temos que receber e fazer. E quando o Senhor diz isso, Ele não diz simplesmente porque Jesus, Ele era como Deus. Ele era como não? Ele era Deus da terra. Então quando o Senhor diz que nós faríamos obras maiores do que a dele, não é que Ele não fez obras grandiosas, é porque nós em quantidade iríamos a lugares muito longe levar a palavra do Senhor. Às vezes o Senhor andou ali pela Galileia, andou ali em Jericó, andou ali por aquelas redondezas e pregou a palavra do Senhor, mas talvez Ele não conseguiu vir em Seropédica para trazer a palavra de Deus. E hoje nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor, ou seja, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo há milhares de anos continua sendo pregado sobre a terra. Nós continuamos falando do amor de Deus em grandiosidade. E hoje ainda eu estava conversando, falando que nós cristãos devemos nos unir mais. Sabe por quê? Porque um ímpio lá fora tem uma festa junto àquele monte. Tem ali a pessoa na Umbanda, Quimbanda, e enfim, aquele monte. Aí o cristão quer ficar todo mundo separado, um para cada banda. E o Senhor não quer isso. Se a palavra do Senhor diz amai ao próximo como a si mesmo, como é que nós vamos nos afastar do próximo? Nós temos que amar o próximo verdadeiramente. Quando você se olha no espelho, você está vendo a imagem e semelhança de Deus. Assim mesmo, quando o outro irmão olha, ele vai ver a imagem e semelhança de Deus, independente se sou eu ou seu irmão. Somos imagem e semelhança de Deus. A questão é, será que nós amamos ao próximo como a si mesmo? Será que nós abraçamos ao próximo quando ele precisa? Será que nós realmente estamos reconhecendo que ele é a imagem e semelhança de Deus? Irmãos, a palavra do Senhor, ela é tão tremenda, tão extensa, que se a gente parar para pensar em cada ato, em cada ocasião que Jesus levou a palavra dele, a gente vai ver que existia ali bandido, existia ali cobrador de impostos, existia ali fariseus, todo tipo de gente existia naquele lugar. O Senhor não pregava só para as pessoas que estavam curadas, não. O Senhor pregava para aqueles que eram enfermos. E eu vou dizer para os irmãos nessa noite que a melhor coisa é você pregar para aquele que ainda está enfermo. Sabe por quê? Porque ele ainda pode ser curado. O problema é aquele que já está curado e não quer que a cura continue em sua vida. O que é a cura em sua vida? É a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. É Jesus Cristo que está com você a todos os segundos da sua vida. Glória a Deus. Quantos acordam pela manhã e esquecem de agradecer a Deus pelo ar que respira? Jovens que acordam, alguns correm, outros ficam sentados, né? Sentado sou eu. Ficam sentados, acordam de manhã e esquecem de agradecer a Deus pelo ar que está respirando. Aleluia. Esquece de agradecer por tudo aquilo que tem. Agradece mais, reclama menos. Ai, a minha mãe é chata. Ai, o meu pai fala demais na minha cabeça. Um dia você não vai ter seu pai e sua mãe. Aprende para agradecer agora que você tem. Aprende porque agora Jesus Cristo ainda está aqui, ó, segurando na sua mão e na mão dele. Aprende a agradecer por aquilo que você tem. Aprende a deixa de reclamar. Sabe por quê? É normal. É normal a gente chegar em algum momento e falar assim, meu Deus do céu, o pai fala tanto na minha cabeça que eu não estou aguentando mais. É normal. Só que você tem que mostrar que você ama o seu pai e sua mãe, porque vai chegar um momento, vai chegar um dia que você não vai ter mais, e aí você vai chorar, querendo, precisando, e aí não vai ter.
aí vai ser tarde. Jesus, eu gosto muito de uma palavra que é de Lázaro. Lázaro, ele era um grande amigo de Jesus. Lázaro amava Jesus verdadeiramente. E ali chegou uma notícia até Jesus, dizendo assim: Senhor, teu grande amigo Lázaro está enfermo. E ali naquele momento, Jesus diz ali para aquelas pessoas que mandaram a notícia: essa doença não é para a morte. E quando é dita essa palavra, quando Jesus disse, ele já concretizou sobre a terra que podia acontecer o que fosse, Lázaro seria curado. E ali naquele momento, Lázaro morreu e Jesus começa a caminhar. 4 dias ele caminhando, chega lá. O que acontece? 4 dias depois, quando ele chegou lá, Lázaro estava morto. O interessante é que o caminho que Jesus fez é o mesmo caminho que as pessoas que não gostavam dele, que tinham raiva, que tinham ódio, que queriam apedrejar. Mas Jesus ainda assim passou. Eu vou dizer algo para os irmãos, tremendo. Você que passa por um caminho e pessoas te apedrejam, a árvore que dá fruto bom, ela é apedrejada. Mas é porque o fruto que você está dando é um fruto bom. Se não fosse, você não levaria pedrada. Aí Jesus Cristo passou. Interessante que onde Jesus passa, ele não faz só um milagre, né? Ele faz vários milagres. Então, se você veio aqui hoje receber uma vitória, se você precisa de um milagre dentro da sua casa, dentro da sua família, eu já profetizo para você que o Senhor hoje está enviando o anjo dele lá dentro da tua casa, lá dentro do teu lar, dentro da tua família. E hoje ele está entrando com a providência naquilo que você precisa. Hoje ele vai operar um milagre na tua vida. Eu não sei se é cura, eu não sei se é libertação, mas eu sei que hoje Jesus Cristo de Nazaré está em nosso meio, e hoje a cura vem para você, hoje o milagre dele vem para você. Se você crê nisso, recebe a tua vitória, porque hoje Deus já colocou na tua vida. Ei papai, aleluia. Irmãos, quando Jesus chegou ali, Lázaro morto, Jesus olhou. Eu imagino Jesus olhando para a pedra e todo mundo ali. Tinha uma pedra enorme na frente do túmulo, e todo mundo olhando ali, quero ver o que ele vai fazer agora. O homem está morto, já tem 4 dias, cheira mal, o que ele vai fazer agora? Isso aí são as pessoas que estão olhando para você e dizendo: quero ver se vai ser alguém, quero ver se vai chegar em algum lugar, quero ver o que vai fazer da vida. Ah lá, aquele ali não tem jeito não, filho de um Zé Ninguém, a mãe não tem jeito, o pai não tem jeito, é alcoólatra, o outro é viciado, não tem jeito não, vai chegar em lugar nenhum. Aí o Senhor está dizendo para você: tu vai chegar sim, porque aquilo que é impossível eu faço acontecer, porque aquilo que não tem jeito para o homem eu faço acontecer. Aleluia. Porque mesmo que dizerem palavras de maldição para você, o Senhor diz que Ele cuida de você. Aleluia. Ali naquele momento o Senhor olhando para aquela pedra, aí o Senhor diz assim, ó: tira a pedra. O interessante é que Jesus não precisava nem dizer tirar a pedra, né? Podia dizer para desaparecer a pedra, podia dizer some pedra, destrói pedra, cai pedra, sai daí pedra. Qualquer coisa ia acontecer, porque era Deus falando ali. Mas o Senhor disse assim, ó: tira a pedra. É o que o Senhor está falando para cada um de nós essa noite. Tira a pedra do seu coração. Deixa o Senhor entrar no teu coração e fazer a obra da sua vida. Aleluia. Deixa o Senhor entrar no seu coração e mudar a sua história. Deixa o Senhor quebrantar esse coração endurecido. O coração, quando está endurecido, não tem como a presença do Espírito Santo entrar nele. Mas se você der lugar, se você deixar, o Senhor vai entrar e vai fazer morada. O Senhor vai entrar e vai fazer a sua história ser diferente. Foi dito aqui hoje, meu tio Reginaldo falou que já fez muitas coisas no passado, mas um dia
ele abriu o coração para o Espírito Santo de Deus entrar. Aleluia. E quando ele abriu o coração, a transformação na vida dele veio. Glória a Deus. E é dessa forma para cada um de nós. Quando nós deixarmos o Espírito Santo de Deus entrar no nosso coração, é quando a transformação de Deus vai acontecer na nossa vida. Aleluia. É quando o Senhor vai fazer o milagre acontecer na nossa vida. Só que, infelizmente, muitas pessoas vão ficar olhando e torcendo contra você. Muitas pessoas vão olhar e vão dizer que não tem mais jeito, que está fedendo, que a vida está destruída, que a família não tem jeito, que o filho não vai mudar, ou que o casamento não vai mudar. Muitos vão dizer, mas o Senhor já confirmou, o Senhor já concretizou. Diga o que disser, fale o que quiser falar, eu creio que Deus é na minha vida e vai acontecer. Amém. Nada vai mudar, é assim para cada um dos irmãos. Glória a Deus. Irmãos, a fé é algo surreal. Se você tem uma fé no tamanho de um grão de mostarda, nosso, minúsculo, o Senhor faz o impossível. O morto ressuscitar. Hoje, né, pastor? Raro ver um morto ressuscitar. Ver alguém orar assim, ó, levanta. Falta fé. É algo que não é impossível. Jesus fez, mas falta fé. E a fé é o que não pode faltar na nossa vida. Se nós não tivermos fé, nada acontece. Se nós não acreditarmos, não tem jeito do Senhor fazer acontecer. Por isso, você que é jovem, a sua juventude, o início da sua caminhada, o início do seu trabalho com Deus, da sua perseverança com Deus, o início da sua trajetória começa agora. E é por isso que você tem que colocar sua fé em ação. É por isso que você não pode abandonar o barco. É por isso que você não pode fugir da presença do Senhor. Não tenta fazer como Jonas, que tentou fugir. Entra no barco e já vai logo para Nínive, vai pregar, vai falar de Deus. Entra no barco e fala o que o Senhor quer falar. Quer louvar? Louva. Abre a sua boca. Quer evangelizar? Evangeliza. Temos o ID. Nós temos que pregar o Evangelho. E para você que é jovem, você não pode desistir. Não é tempo de desistir. Sabe por quê? Se nós desistirmos hoje, talvez nós não teremos um amanhã. Jesus Cristo está aí, próximo para buscar a igreja. Jesus Cristo está aí. Posso sair daqui da porta e talvez morrer. Talvez não chegar em casa. Talvez Jesus venha e arrebata a igreja. Pode acontecer. Mas será que se acontecer isso hoje, será que nós vamos ser salvos? Será que nós vamos cantar juntos na glória? Irmãos, você que é jovem, você que é adulto, você que é adolescente, se coloca mais na presença do Senhor, se aproxima mais do Senhor, clama cada dia mais ao Senhor, exalte cada dia mais a Deus, ignora o mundo completamente e deixa Deus viver dentro de você. Deixa o Espírito Santo te comover, deixa o Espírito Santo te usar, deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida, deixa o Espírito Santo fazer aquilo que você acha que não tem como. Sabe por quê? Os dias estão contados nessa terra e talvez nós não teremos um amanhã. Hoje nós temos. Sabe quem tomou a melhor decisão? Foi Zaqueu, quando deixou Jesus Cristo entrar dentro da casa dele. Quando Jesus falou assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. É o Senhor falando para você nessa noite. Jovem, desce depressa, deixa eu te usar, deixa eu pousar na tua casa, na tua vida, deixa eu entrar no seu coração, deixa eu fazer morada, deixa eu mostrar que através da sua vida, a história da sua família pode ser mudada. Aleluia. Não existe família nessa terra que não é mudada com o amor de Deus. E você tem o amor de Deus na sua vida. Você tem a presença do Espírito Santo na sua vida. Sabe por que você tem?
Porque se você não tivesse a presença, você não estaria aqui hoje. Se você está aqui hoje, é porque a presença do Espírito Santo está na sua vida. Aleluia. E sabe por quê? Porque você é templo do Espírito Santo de Deus. Sabe um termo que as pessoas usam? Antes de eu chegar aqui, o Senhor já estava. E é verdade. Porque quando você chega aqui, o Espírito Santo de Deus chega junto de você, dentro de você, ó. Porque você é templo do Espírito Santo. Então, por onde quer que você passar, o Espírito Santo, antes de você chegar, ele vai estar lá também. Por onde quer que você levar a palavra do Senhor, o Senhor vai estar lá também. E eu creio que Deus já está mudando e transformando vidas aqui nessa noite. E dentro da casa, dentro do lar, dentro da família. O Senhor, através de vocês estarem aqui hoje. Agora uma palavra especial para você, jovem. Você que está aqui hoje, persevera, continua, luta, batalha, mesmo que tudo vá contra você, não desanima. Seja como José, que passou no fundo do poço, virou escravo, tentaram lá incriminar ele, e quando veio ele virou governador. Jesus Cristo estava com ele, Jesus Cristo está com você também. Então persevera, jovem, persevera que Deus é na sua vida. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais forte em cada coração. Você que crê nessa palavra, exalte ao Senhor com as palmas bem abertas.